Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Daniel, o capítulo 12, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e para nojo eterno. Daniel 12, 2, aí diz assim: E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A visão de Daniel. Deus mandou que ele selasse essa visão até o fim, que é o fim que está se aproximando. Nós estamos no princípio das dores, começo do fim, os quais Jesus Cristo falou em Mateus 24, o qual Ezequiel, capítulo 37, quando Deus mandava Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, sequíssimos. Eram milhares e milhares de pessoas mortas, ossos secos, pessoas do Velho Testamento, pessoas desde o tempo de Adão, do primeiro mundo que acabou no dilúvio, pessoas até o nascimento de Jesus, todos estavam ali sequíssimos, ossos sequíssimos, e Deus mandou que o profeta profetizasse, e foi se juntando ossos e ossos, e ele disse: profetiza para os espíritos virem dos quatro cantos da terra, são toda a humanidade. Ele mandou profetizar. Isso aí foi a visão de Ezequiel para os tempos até Cristo, certo? E Daniel disse que os sábios, iam resplandecer, e aqueles que pregam a justiça iam ser como estrelas no firmamento. Então preguem a justiça, preguem o amor, pregue a justiça, pregue o reino de Deus. Seja sábio, para que se transforme em astros brilhantes, estrelas eternamente para Deus. E diz em Daniel 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o nojo eterno. E nós vamos lá para Mateus 27. Mateus 27, Deus não está me deixando calar, porque Ele me deu esse poder, Ele me deu essa sabedoria de pregar para os justos, de pregar para os injustos também. Vai para Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros, e depois da ressurreição dele entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E claro que logo depois eles subiram à morada do Pai, a qual Jesus disse que tinha, na casa do Pai há muitas moradas, e ele disse que ia preparar uma delas. E não foi só para os discípulos, foi para aquele povo antigo do Velho Testamento, desde o tempo de Adão, quando não tinha nem Moisés, quando não tinha nem mandamentos. Todo aquele povo, como está escrito, Deus encerrou o mundo no pecado. Por um só homem veio o pecado para todo mundo. Todos fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus.
Todos fomos mortos no pecado. A palavra diz: o salário do pecado é a morte. A humanidade já nasceu morta para Deus. Já nasceram vivos, corpos vivos aqui na terra, mas mortos em espírito para Deus. E por um só homem morreram todos, mas por um só homem, Jesus Cristo, vosso Filho, o Senhor nosso, ressuscitou a todos. Aliás, restaurou a todos. Ele nos reconciliou com Deus, toda a humanidade. Os que ressuscitaram quando Jesus morreu, onde está dizendo em Mateus 27, 52 e 53, os justos ressuscitaram, estão na casa do Pai. E os que eram injustos, está dizendo, ó, aqui, ó. E os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Mas diz que aqueles que não eram justos ressuscitaram na carne para viverem como Espírito de Deus. Jesus disse lá em aquele centurião: tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Jesus foi lá e mandou que todos os injustos daquela época, de todos os anos, ressuscitassem. É o novo testamento, é a nova aliança. Agora não mais na aliança do Velho Testamento, na nova e eterna aliança. Aliança de Deus com o homem, que é Jesus, que é o amor, que é a justiça. E ele disse ainda a seus discípulos, quando ele ia subir aos céus, em Marcos 16, 16, ide a todo mundo e pregue esse evangelho, o evangelho do reino, esse evangelho, as boas novas, porque eu morri por eles, eu os resgatei para Deus, eu os reconciliei para Deus, e vocês têm o ministério da reconciliação nas mãos. Preguem para todo mundo. E os discípulos saíram pregando. Muitos aceitaram Jesus, muitos creram em Jesus e foram ressuscitados. E andaram em retidão. Aqueles que morreram de Jesus para cá, que andam na retidão, nem precisa aceitar Jesus. Pessoas justas, tem muitas pessoas justas por aí, que estão morrendo e já estão indo para a morada, a qual Cristo já preparou. Porque não precisa aceitar Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Nós temos que pregar esse evangelho. O que crê e for batizado será salvo. Será, não é salvo, será. É salvo se morrer naquela hora. Creu de verdade, morreu naquela hora, está salvo. Mas se creu de verdade, batizou, temos que andar uma vida com Cristo, uma vida em retidão, pregando verdadeiramente a justiça, como está dizendo aqui em Daniel. Aqueles que pregam a justiça resplandecerão como estrelas para sempre no firmamento. Amém. Então nós temos que pregar essas boas novas. Quem creu, batizou, será salvo, se andar como Jesus andou. E aquele que não aceitou, não creu, já está condenado. Aquele que não creu naquela época, Jesus deu a oportunidade de ressuscitar. Naqueles tempos, Jesus deu a oportunidade de ressuscitarem. Portanto, essa reencarnação, uma só, são primeira e segundo, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque Jesus diz: Pai, deixe que eles reencarnem na carne para viver em espírito do Senhor. Então, nós estamos nos últimos tempos, somos as últimas reencarnações do mundo. Temos que andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Eu sei que muitos vão criticar esse vídeo, mas eu não estou nem aí. Deus está falando comigo e eu vou pregar o que Deus fala. Eu não vou pregar o que os crentes querem. Eu vou pregar o que Deus está falando na palavra e no espírito, e na minha alma e na minha mente. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.